irmãs e meus irmãos, mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha nesse frio. Vamos lá. Nosso texto dessa manhã, Isaías capítulo 41, versículo 1 ao versículo 13. Então, pegue sua Bíblia e vamos embora. Você já sabe, mas é sempre bom repetir, que a repetição uma das formas, da gente memorizar o ensinamento. E você já sabe disso. O livro do profeta Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, é o chamado Livro da Consolação de Israel. A Bíblia Católica de Estudos, uma das Bíblias Católicas de Estudo, porque agora tem outras, A Bíblia de Jerusalém já coloca lá, eu tenho ela aqui, e eu acredito que eu já tenha mostrado, logo no Isaías 40, coloca lá bem grande, Livro da Consolação. Então, vamos lá. Tem aqui os deuterocanônicos, Apareceu o eclesiástico aqui. Bíblia de Jerusalém. Vou botar bem assim, Livro da Consolação de Israel, tá? Então, que vai começar com consolar e consolar. E você já sabe qual é o contexto, É o momento em que o povo de Judá, ao sul ali do território, muita gente ali vai ser levada para a Babilônia, que é o que a gente chama de exílio babilônico. Antigamente se usava muito o termo cativeiro, mas no inconsciente coletivo brasileiro, cativeiro mostra violência, denota um exílio violento, e não foi isso que aconteceu, tá? Eles foram viver lá na Babilônia, tanto que isso tem a ver com Isaías 41, quando o rei Ciro da Pérsia foi levantado, e o texto aqui vai falar do Ciro, ainda que não apareça o nome dele, tá? Quando o Ciro da Pérsia foi levantado para falar para o povo voltar para Judá, ali para o sul, voltar da Babilônia, teve gente que não voltou não, tá? Teve gente que ficou na Babilônia, porque fez fortuna na Babilônia, tá? Estava muito bem estabelecido lá e não quiseram voltar, tá bom? Qualquer dia a gente faz aí uma live sobre o livro do profeta Ageu, e aí lá você sente o drama, gente que não quis voltar e gente que voltou e ficou de má vontade para reconstruir Judá, ali que tinha sido destruído pelo Nabucodonosor muitos anos antes, Nabucodonosor da Babilônia e suas tropas, tá? E conforme a história nos mostra, teve gente que não voltou para Babilônia, para Judá, não voltou para o território de Israel, mas desceu para o Egito, desceu para a África. E como é que a gente sabe disso? Porque existem escavações ali no Egito, ali na Alexandria, existe num lugar chamado Elefantina, onde a gente tem ali sinagogas. Então, como é que tem sinagoga em Elefantina e em Alexandria, no Egito? Porque o pessoal foi para lá. O pessoal, em vez de retornar para Judá, depois foi para lá, fazer fortuna lá também no Egito. Porque o Egito era um lugar também próspero por causa do Nilo, por causa da água. Nunca esqueça isso, tá bom? A questão da água. Então, vamos começar a ler, que você vai entender onde é que está o Ciro aqui no texto, tá bom? Ele começa dizendo assim, eu peguei uma outra Bíblia aqui, a King James,
E aí eu vou lendo em uma e vou fazendo comparação da outra, tá bom? Bom, ele diz assim, ó. Calem-se, Isaías 41, versículo 1. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. O que é isso aqui nesse contexto? Primeira coisa é que o texto, a partir do momento que ele está no livro da Consolação, ele tem essa questão de que ele está falando, tá, para um povo que está no exílio. Todos os outros povos estão vendo isso e todos os outros povos também têm conhecimento de que o Deus desse povo, que agora está lá no exílio da Babilônia, é o mesmo Deus, é o mesmo povo, né, cujo Deus libertou lá há muitos anos atrás do Egito, lá no êxodo do Moisés. Então, a profecia agora é o seguinte: ilhas, e ilhas aqui denota os povos de longe, né? Os povos do mar, tá? Ilhas e todos os povos, se calem. Segura a tua força aí. Se aproximem, tá? E vamos reunir para o julgamento. Vamos falar. É a hora de falar, tá? E quem é que vai julgar? O próprio Deus, que também é juiz, tá? Então, essa linguagem de chamar para o julgamento, isso também é linguagem profética, tá? Vamos para o julgamento. Os profetas utilizavam isso. Então, por que a gente vai para o julgamento? Porque o justo juiz vai julgar. Esse que é juiz também é rei, esse que é juiz também é libertador, esse que é juiz também é o criador, é o sustentador de todas as coisas, tá? Por isso essa fala aqui logo no início. Mas por que os povos vão se calar, tá? Por que os povos vão se aproximar e por que os povos vão renovar as forças no sentido de renova tuas forças para você ver o que eu vou fazer, tá? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui? É uma profecia. O profeta está falando em nome de Deus. Então, é Deus que está falando, tá? Bom, e aí o verso 2 vai aparecer o Ciro aqui. Essa profecia, então, é uma profecia que está sendo falada com o povo lá na Babilônia, e já está vindo uma palavra de que alguém vai vir do leste, alguém vai vir do oriente, tá? E vai ser usado por Deus para salvar esse povo que está no exílio. É isso. Então, essa profecia está sendo falada de algo que vai acontecer lá na frente. E aí ele vai dizer assim, verso 2 de Isaías 41. Quem? Esse quem é Deus, tá? Esse quem é Deus. Quem fez surgir no Oriente, talvez na sua Bíblia esteja no leste. Por quê? Aqui é que a gente faz, né? A gente faz invertido. Ó, tá vendo? Ficou nublado, aí a luz já diminuiu. A gente faz invertido. Então, você tem Israel, tá? Pra cá, a leste, né? Você tem a Babilônia. E mais a leste ainda, você tem a Pérsia, tá? Então, quem é que fez surgir lá, né, no leste, no oriente, aquele a cujos passos segue a vitória? Quem é o aquele aqui? É o Ciro, tá? É o Ciro que lá no ano 539 vai a partir de antes, né, ali ano 550, mais ou menos, já começam as conquistas do Ciro, da Pérsia, né?
Ele começa a conquistar todo o Império Babilônico, e aí no ano 539 ele vai baixar o decreto lá de que era para o povo voltar do exílio para sua terra. Então, quem aqui é Deus e o aquele aqui é o Ciro, tá? Então, quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória. Então, aquele a cujos passos segue a vitória é o rei Ciro da Pérsia, tá? Esse quem de novo é Deus. Quem lhe entrega as nações? Ou quem é que entrega as nações para aquele? Para o Ciro. E faz com que os reis se submetam a ele. Ciro, Deus. Aí eu vou te colocar um dever de casa aí, você que pode. Depois que a gente fizer aqui, você pode ler lá o Isaías 45, que vai falar do Ciro, tá? Então, esse lhe, né? Quem lhe entrega as nações, tá? É o pronome pessoal oblíquo aqui, né? Pro aquele, e faz com que os reis se submetam a ele. Esse a ele aqui também é o Ciro, tá? E aí, por que eu tô falando isso contigo? Porque eu já pintei aqui minha Bíblia, tá? Já pintei direitinho, não sei se vai dar para ver. O amarelo é o Ciro, tá? Ó, o aquele, o lhe e o a ele. Na minha versão, né? Na Nova Almeida atualizada aqui, a do Leão. E o que Deus fez? Fez surgir lá no leste, entregou as nações e faz com que os reis se submetam a Ciro, e aí o Ciro vem e, né, e conquista o Império Babilônio. Os reis se submetem. Por que são os reis? Porque o Império Babilônico tinha conquistado vários lugares. E o Ciro da Pérsia vem conquistando a Babilônia e também os povos que a Babilônia tinha conquistado, tá? Beba água. Passa tudo para o Ciro, passa tudo para a Pérsia, tá bom? Vamos lá. E aí ainda no versículo 2, que é um versículo grande, né? Ele diz assim, ó. Claro que dá para fazer análise retórica com isso tudo aqui, ó. Com a sua espada, ele, o Ciro, os transforma em pó. Com o seu arco, em palha que o vento dispersa. Então, ó, com a espada, com o arco, contexto guerreiro, tá? Transforma em pó e em palha que o vento dispersa. Pó, palha que o vento dispersa. Então, imagina isso. A metáfora é muito profunda, né? A figura de linguagem é muito profunda. Você vai transformar o Império Babilônico e todos os lugares e reis conquistados pelo Império Babilônico, o Ciro vai transformar em pó com a sua espada e em palha com seu arco. Ou seja, tudo agora vai pertencer à Pérsia, inclusive Judá e Jerusalém. Só que o rei Ciro vai ser bondoso com Judá e Jerusalém, porque vai mandar todo mundo voltar do exílio lá da Babilônia. Só que, como eu falei, alguns não vão voltar, tá bom? Verso 3 continua falando do Ciro, no Isaías 41. Porque olha aqui as ações bélicas, né? As ações de contexto guerreiro. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho, olha que legal, em que ele nunca havia passado. Qual é o caminho que o Ciro nunca havia passado? Saído lá do leste, lá do Oriente, e vindo em direção à Babilônia e vindo em direção a todos os povos lá que ele agora está conquistando. Era um caminho que ele ainda não tinha passado. Por quê? Antes
a Pérsia está lá no canto e a Babilônia está mandando em tudo. Quando a Pérsia consegue se armar, e o texto deixa claro que isso também, Deus estava no controle, né? E aí quando cai o Império Babilônico, que a Pérsia consegue ter força para vir conquistando tudo, vir arrebentando com tudo, isso também foi Deus que fez, tá? E aí, então, o Ciro vai perseguir, avançar em segurança por um caminho que ele nunca havia passado, tá? Vamos lá. Aí vem o quem de novo, no versículo 4, e esse quem de novo é Deus, tá? Então, Isaías 41, 4. Quem fez e executou tudo isso? Aí agora que é legal, e o título dessa live vai ser parceria, tá? Porque Deus agiu, né, em parceria com o Ciro. Deus usou o Ciro, né, para realizar todas essas coisas e para libertar seu povo. Então, lá no versículo 2, apareceu um aquele, tá? O aquele do versículo 2 é o Ciro. No versículo 4, vai aparecer um aquele. E o aquele do versículo 4 é o próprio Deus, tá? Que usou o aquele do versículo 2, certo? Então, a gente precisa ter essa noção, né? Deus é espírito, né? Como é que ele age aqui na Terra muitas vezes? Através dos ciros, né? E das ciras, né? Através de mim, através de você, né? É assim que ele age. Há milagres, né, que Deus faz sozinho, né? Coisas impossíveis, coisas que a gente não consegue realizar. Mas a maioria dos milagres, Deus utiliza pessoas e utiliza situações para realizar. Não é assim? Ontem eu estava pregando na igreja, né? Aqui na minha igreja, Metodista Central de Bacaxá, e aí eu vi aquele filme do Milagre na Cela 7, né? E eu chorei muito, nossa, eu chorei muito, e a pessoa que assistiu comigo também chorou muito, e o milagre aconteceu, E aí eu fiquei pensando, você que ainda não assistiu o filme, se o milagre é o que acontece no final do filme, ou se o milagre é o que acontece no meio do filme. Na verdade, os dois são milagres, né? Numa situação extremamente inóspita, né? É a palavra que está me vindo, mas uma situação extremamente difícil. O que é um caminho inóspito, né? É um caminho muito difícil de eu trilhar, né? Então, numa situação extremamente difícil, tá? Homens são mudados, né? Homens que antes eram os piores da sociedade, assassinos, eles são mudados, né? E o milagre acontece dentro da cela 7. E acredito que o título do filme seja em relação a esses milagres, né? E não o livramento que vai acontecer lá. Tá. Não posso, eu já dei o spoiler, né? O pessoal fala isso. Então, o milagre aconteceu e através de uma pessoa que a gente imaginaria, né? Uma pessoa que é chamada de idiota, de imbecil, né? Muitas vezes no filme de lunático, e o milagre acontece através dessa pessoa. Isso é maravilhoso, né? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, conforme Ele quer, né?
Deus está me usando. Pois é, eu que nunca imaginaria estar aqui. Então, e ele me usa para mim mesma. Todas as vezes. E para você aí também. Então, e Deus usa você para mim. Quantas vezes eu tô aqui e as palavras que vocês escrevem aí, como eu falei, não dá tempo de eu ficar respondendo e se eu curtir e comentar, vai aparecer essa curtida e esse comentário, né? No caso no Facebook, não para você que está assistindo no YouTube. Aparece como se fosse a igreja falando. Aí eu tenho que estar toda hora dizendo, não é a igreja, Alessandra. E não dá tempo de fazer isso, até por causa do meu trabalho. Mas eu me emociono com os comentários que vocês fazem, né? Tanto no Facebook como no YouTube. Né? E isso faz com que vocês também sejam usados por Deus para mim. Né? Ou quando eu conheço, né, pessoalmente, a pessoa fala... Ontem a Ana Paula falou algo para mim que me emocionou muito. Então, Deus utilizou o Ciro, tá? Para realizar as coisas, para realizar o livramento desse pessoal, o retorno desse pessoal do exílio. E Deus usa e pode usar hoje você e eu, tá? Para realizar um milagre, né? Talvez numa situação difícil, inóspita, mas ele utiliza a gente. Tá? Utiliza a gente na situação do Covid, né? E aí, aproveitando para dizer, aqui na minha região tá muito frio, né? E como o Covid é uma espécie aí de vírus, né? Muito parecido com gripe, né? Com esses sintomas de gripe e tal, é preciso a gente tomar mais cuidado, tá? É preciso a gente tomar mais cuidado. Bom, então vamos lá. Então, quem fez e executou tudo isso? Capítulo 41 do Isaías, verso 4. Aquele que desde o princípio, viu? Por isso que aquele agora aqui é Deus. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Aí agora ele vai dizer, eu, o Senhor, o primeiro e aquele que está com os últimos, eu mesmo. O Senhor é o primeiro e o Senhor é aquele que está com os últimos, ele mesmo. Né? Então ele vai dizer, sou eu que fiz e executei tudo isso. Sou eu, né, que vou usar o Ciro, ou que estou usando o Ciro, ou que usarei o Ciro, né? Porque a profecia tem esses 3 tempos. Né? Eu posso me voltar para o passado, eu estou no presente, eu posso falar para o futuro. Né? Bom, e aí o verso 5 retoma o versículo 1, quando fala, né, dos lugares distantes, tá? E aí ele vai dizer, os países do mar, que são as ilhas, né, viram isso e temeram. Os confins da terra tremeram. Então, ó, análise retórica. Países do mar, confins da terra. Temeram, tremeram. Eles se aproximaram. E o que está lá no versículo 1? Que se aproximem e falem, vamos nos reunir para o julgamento. Eles se aproximaram e vieram. Então, os outros povos viram isso. Os outros povos estão vendo isso. Os outros povos vão ver isso. O que os outros povos viram? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que libertou o povo lá do Egito. E o que esses outros povos vão ver agora? O Deus que vai usar o Ciro para libertar esse povo que está num outro êxodo, né? Está no exílio da Babilônia, tá bom? Então, volto a dizer, assista lá minha aula do Antigo Testamento, que aí você entende também um pouco mais isso aqui que eu estou falando. De que o êxodo não é só lá de Moisés, mas é um movimento que acontece o tempo inteiro no Antigo Testamento, tá? Vamos lá.
Agora, o versículo 6 e o versículo 7, talvez você tenha interpretado esse versículo de forma diferente, tá? Mas vamos ver o que ele está dizendo. O verso 6 e o verso 7 são versículos que estão falando de quem constrói ídolos, tá? Quem constrói deuses, tá? Então ele vai fazer um contraste com esse Deus que existe desde o princípio, que chama as gerações à existência e que vai realizar todas as coisas, tá? E esse Deus que não sou eu que crio, não sou eu que escolho, mas esse Deus que me criou e que me escolheu, tá? Então, olha o que diz Isaías 41, 6 e 7. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. O artífice é o um, tá? O artífice anima o ourives, o que trabalha com ouro. E o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna. Então, o um é o artífice e é o que trabalha com o martelo. O outro é o ourives e é o que bate na bigorna. Então, um diz para o outro, seja forte, tá? E aí continua dizendo que a soldagem foi bem feita. Então, fixam tudo com pregos para que não oscile ou para que não vacile. Aí eu te pergunto, o que o artífice, o ourives, o que trabalha com martelo e o que bate na bigorna faziam na antiguidade? Objetos, né? Objetos. Mas aqui a referência é ao momento em que eles estão fazendo ídolos, né? Estão fazendo deuses para si, tá bom? Então, para isso, né, precisava do ourives para fazer. Aqueles que tinham mais dinheiro faziam deuses de ouro, né? Ou de qualquer metal que pudesse trabalhar. Os que tinham menos dinheiro faziam de madeira, como eu fiz aqui uma outra live, né, falando. Então, eles fixam tudo com pregos para que não oscile, para que não vacile, tá? E aí vai vir um mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Vai vir uma conjunção, Milady tá aí, né? Adversativa, que significa o quê? Eu vou falar de algo que é totalmente oposto a isso aí que eu falei. Então, esses caras, um ajuda o outro e diz, seja forte, vamos construir o nosso Deus, né? O nosso Deus aí de metal. Vamos bater na bigorna, vamos soldar esse negócio aí para ficar bem firme e não oscilar ou não vacilar. Vamos prender com prego tudo direitinho para ele ficar firminho aí. Só que Deus vai dizer o seguinte para mim e para você, que cremos nele e não em deuses, né, que a gente mesmo ou mesma possa criar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, você, Israel, né, você que está aí do outro lado, meu servo, minha serva, você, Jacó, você que está aí do outro lado e eu que estou desse lado, a quem eu escolhi, tá entendendo? Então, eu escolhi você, você é meu servo. E quando se construía um Deus de ferro ou de madeira, fui eu que escolhi construir, tá? Eu fiz esse Deus. Só que ele está dizendo, você é o meu servo, é a minha serva, você é quem eu escolhi. Você, desculpa, descendente de Abraão, porque aqui a profecia, em primeiro lugar, é para o povo que está no exílio, né? Então, é o povo lá de Judá, descendência de Abraão, mas conforme lá o apóstolo Paulo vai dizer, né? E o Novo Testamento vai mostrar,
Hoje em dia, todos nós somos descendência, de Abraão, porque dizer descendência de Abraão, hoje, é uma forma de falar que a gente é escolhido de Deus, né? É povo de Deus, é povo amado de Deus, né? E Jesus, quando está na cruz e o véu se rasga de cima para baixo, ele está mostrando exatamente isso. Não tem mais barreira. Eu amo todo mundo, né? E Deus amou não a descendência de Abraão, Deus amou o mundo. João 3,16, né? De maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não é só a descendência de Abraão, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vamos lá. Meu amigo, então descendência de Abraão, meu amigo. Você, verso 9, a quem eu trouxe dos confins da terra, eu chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse: você é meu servo, você é minha serva. Repare que o meu servo repete, né? E eu o escolhi, também repete, verso 8 e verso 9, e não o rejeitei, tá? Então, assim como ele escolheu todos esses, tá? Ele escolheu a cada um de nós. Assim como ele trouxe para si todos esses, ele vai trazer, né, no Ciro, né, usando o Ciro, ele vai trazer de volta, ele trouxe eu e você para perto dele também, tá? E aí, verso 10. Não tenha medo. Por isso que eu vim hoje de novo com a caneca. Tá? Porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eita ferro. Tem mais no verso 10. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita, com a mão da minha justiça. Eita ferro. Só aqui tem um montão de coisa. Ele escolheu a gente, ele trouxe a gente para perto dele, ele diz para a gente: você é meu servo, minha serva. Ele diz: eu não te rejeitei. Ele diz: não tema, porque eu tô com você. E não tema, não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu te dou força, eu te ajudo, eu te seguro com a mão direita da minha justiça. Pronto. Segundou desse jeito, tá? E agora ele vai dizer o seguinte: vocês que estão aí, olha o que vai acontecer. Isaías 41:11. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Verso 12. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Pois é. Alguém está dizendo aí, né? Dá uma linda pregação. Pois é. Aqui é contexto guerreiro. Então, essa palavra é necessária, tá? Serão envergonhados, humilhados, serão reduzidos a nada. Lembrando que essa expressão repete no verso 11 e 12. Serão reduzidos a nada, serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor. Os que lutam contra você também está sendo repetido no verso 11 e no verso 12. Então, o Senhor está dizendo: esses aí que fizeram isso contra você serão reduzidos a nada. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou usar o Ciro para trazer vocês de volta. E claro, hoje a gente não está em guerra, né? Mas existem guerras de outras
de outras instâncias, vamos dizer assim, de outras formas, as situações que guerreiam contra nós. Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você, isso vai ser reduzido a nada. Como eu preguei ontem, né? O Senhor da guerra é aquele que faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, né? Acaba a guerra. Ele acaba com a guerra, tá? Então, isso que luta contra você será reduzido a nada. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes, o que luta contra a gente é a gente mesmo. Guerras internas. E aí o grande desafio dessa manhã também é a gente analisar, depois que essa live terminar, que mal também eu tenho feito a mim mesma. Né? Que guerras eu tenho estabelecido comigo mesma. E a gente precisa entregar isso a Deus, para que seja reduzido a nada, tá? Para que seja, como está lá no versículo 2, né? Seja reduzido a pó, seja reduzido a palha que o vento dispersa, seja reduzido a coisa nenhuma, coisa de nenhum valor. Né? Que muitas vezes não tem guerra nenhuma do lado de fora, mas a gente transforma em guerras do lado de dentro. Então é preciso que a gente fale isso com Deus, que isso seja também reduzido a nada. E só eu e você podemos fazer isso, pedir a Deus para tirar as guerras de dentro de nós também, tá? Porque Ele faz, Ele realiza. E aí vamos fechar com o verso 13, em que Ele vai, na verdade, repetir o que Ele disse no verso 10, tá? Porque eu, o Senhor, seu Deus. Pois é. Esse pronome possessivo, né? Ou pronome pessoal é tão bom, né? Ele não é Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o meu Deus. Essa aproximação é tudo, né? Essa aproximação é tudo. Então, eu, o Senhor, seu Deus, ou teu Deus, né? Como está nas Bíblias mais antigas. Eu o tomo pela mão direita, ou eu te tomo pela mão direita, e eu te digo. Não tenha medo, pois eu te ajudarei, ou eu te ajudo, né? E aí ele disse isso no verso 10. Não tema, porque eu tô com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus, eu te dou forças, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro com a mão direita da minha justiça. E no verso 13 ele repete, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, não tenha medo, porque eu te ajudo. Que esse Deus que nos ajuda, né? Ele já nos dá força. Mais uma semana está começando, né? Segundou, tá frio, e esse Deus que nos aquece é o Deus que nos ajuda, tá? E aí algumas coisas, né? Eu coloquei aqui, e lembrando que esse Deus que nos ajuda também é o Deus que pode nos usar na parceria, tá? Para realizar tudo aquilo que Ele quer realizar. Ele pode nos usar para nós mesmos, para nós mesmas, Ele pode nos usar para as outras pessoas, Ele pode nos usar para salvar um povo inteiro, né? Ele pode nos usar para pregar sua palavra, para levar paz, né? Para levar
para levar, né? Eu ia falar para levar um abraço, mas nesses tempos nossa, é tão complicado. A gente nunca imaginaria que passaria por um tempo como esse. Mas olha quanta coisa Deus está fazendo na nossa vida, né? Então, para levar uma palavra, para levar algo bom para alguém, tá? E aí eu coloquei aqui algumas coisas, né? Algumas lições do que esse Deus faz, né? No verso 2, né? Esse Deus é o Deus que levanta quem vai nos ajudar, né? E esse Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas, né? Porque lá no verso 2, ele é o que entrega as nações, ele é o que faz os reis se submeterem, ele é o que faz tudo acontecer. E no verso 4, ele é o Deus que executa todas as coisas. No verso 8 e no verso 9, ele é o Deus que escolheu a gente. Ainda no verso 9, ele é o Deus que traz a gente para perto. Ele é o Deus que chama a gente. Ele é o Deus que não rejeita a gente, porque ele escolheu. No verso 10, ele é o Deus que está conosco. Ele é o Deus que nos dá força. Ele é o Deus que segura com a mão direita. E isso também repete no verso 13. Ele é o Deus que ajuda a gente. Ele é o Deus que diz no verso 10 e no verso 13, não tenha medo. Não tenha medo. Eu te ajudo, né? Então, fica com essa palavra, né? Beba água, deixa eu beber mais. Para cumprimentar todo mundo que tá aí. Vamos lá, segundou, hein? Então, vamos dar bom dia aí pro povo. Bom dia, irmã Luzia. Bom dia, Cláudio Monteiro. A Luzia que eu dei bom dia foi a Sobral. E agora, bom dia, Luzia Assis. Vamos lá. Simone Filipes, bom dia, lindona. Ivonete, bom dia, Ivonete. Paulo Sérgio. Matando as saudades de acompanhar ao vivo. Pois é, meu aluno no seminário. Vamos lá. Maria Helena Milazzo, bom dia, lindona. Bom dia, Clécia. Suelen Machado. Pô, Suelen, te esperei ontem lá na igreja. Vamos lá. Ione, bom dia, Ione. Beijo, Ione. Pessoal de Nilópolis, vamos lá, gente. Vamos lá. Ione aqui. Ana Lúcia falando. Aline, fazer o bem, pois é Deus usando a cada um de nós. É isso aí. Esperando o meu milagre. Vamos esperar, vamos esperar. Mas vamos olhar para todos aqueles que Deus já fez, hein? Eita, cada milagre bom pra caramba. Vamos lá. Isabela, bom dia com alegria. Vamos lá, gente. Foi o Antônio que falou que dá uma linda pregação. Sueli Rangel, já falei lá em cima. Marise também, que eu me lembre. Vamos lá. Fernanda Costa. Temos muitas guerras que nunca cessaram. Pois é, a Fernanda está dizendo aí, né? As populações indígenas, camponeses, agricultores, né? Conflitos rurais, e aí um montão de coisa acontecendo, e a gente precisa, né? Orar por essas pessoas e situações, exatamente, né? Exatamente. Vamos lá, Marise Gomes, já dei bom dia lá em cima. Exatamente, o versículo 6 não tem conotação positiva. Um ao outro ajudou, o seu próximo disse esforça-te. Exatamente. Ali, o um e o outro são aqueles que estavam dizendo um para o outro, vamos nos esforçar para construir lá os deuses. É isso aí, pois é isso daí. Lá no contexto, né? Aí, às vezes, a gente pega, né? Tinha até a musiquinha, né? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, né? Ser forte ou esforça-te. Pois é. Vamos lá. Mais bom dia aqui, deixa eu ver.
Não. Já dei bom dia para todo mundo que estava aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no cantinho. Deixa eu ver se a Gilda tá aí. A Gilda hoje não apareceu, mas vai bom dia para Gilda também. Leandro Pimenta, tô vendo aqui no cantinho. Fabiana Teles, bom dia. Bom dia aí também para Gilda, para Andressa, para Vanessa. Bom dia aí, pastor Gessé, irmã Leila, que assistem depois. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. E não se esqueça, versículo 13, vou repetir. Vamos lá. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, porque eu te ajudo. Tá bom? Beijo no teu coração, eu vou trabalhar. Vambora. Beijão. Até quarta-feira, se Deus quiser.